Nós vamos fazer uma reflexão em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 43. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto. Pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. Nesse texto, se observa que identificamos uma árvore boa pelo fruto, pelo bom fruto, ou uma árvore má pelo mau fruto. Na aplicação, nós somos como a lembrança de árvores ou galhos, que através de nós é manifestado o fruto. E muitos tomam esse texto e entendem esse texto que é uma obrigação pregar o evangelho, que na verdade é mesmo. Porém, muitas pessoas que pregam o evangelho têm uma vida dupla, uma vida de face dupla. É curioso, mas é verdade. Pessoas que tornam-se, sem nem perceber direito, elas tornam-se cínicas. E apesar de pregarem o evangelho, têm uma vida rotineira ou diária completamente inversa daquilo que pregam. Meus irmãos, minhas irmãs, eu aprendi com pessoas que dão bom fruto, que pregam o evangelho, e pessoas que dão bom fruto, mesmo que nunca tivesse pregado o evangelho para mim. Um exemplo é que uma dessas pessoas, muito importante para mim, ela nunca pregou diretamente o evangelho para mim. Ela nunca me levou a Cristo Jesus verbalmente. Mas interiormente eu sempre fui muito agradecido a ela. Eu apenas sabia que ela era uma pessoa séria e um servo de Deus. Isso eu sabia. E o comportamento dele me chamava atenção. O testemunho dele era distinto, era diferenciado. Aquilo me incomodava positivamente. Era um exemplo a ser seguido, era uma referência para o coração. O dia a dia, o comportamento, o testemunho, as boas atitudes, as boas obras. Mas ele nunca verbalizou. Passados os anos, e eu descobri através de outra pessoa, aquele senhor, toda a vida, todos os dias, ele orava por mim. Desde que eu estava no ventre, ele orava por mim. Não só por mim, como pelos meus irmãos, ele orava por toda a família, mas também orava por mim. Eu não sabia disso. Eu só sabia no meu coração que tinha que agradecer a ele. E não sabia por quê. E eu agradeci, ele riu, não falou de nada, não falou nada, não respondeu, só deu um sorriso, mudou de assunto e ficou por isso mesmo. Depois que ele nos deixou é que eu soube o quanto ele intercedia por todos nós. E como foi importante eu ter conhecido Jesus através da oração deste homem e, naturalmente, de sua esposa. O casal orava pela família insistentemente e eu era muito agradecido a eles. Em particular, ele me chamou a atenção como um testemunho vivo. Ela também tinha a sua postura e a sua retidão, mas eu tinha ele como referência. E eu aprendi, olhando o fruto e provando na convivência, no relacionamento, que ele era bom e que a vida dele era um exemplo a ser seguido, alguém bom. E depois eu descobri que graças a ele e naturalmente sua esposa,
Eu sou um salvo em Cristo. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Mas quem me visitou, quem me incomodou e falou comigo foi o Espírito Santo. Nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. E não somente comigo, mas com meus irmãos, com toda a família. Este homem merece uma colocação de diferença. Ele é diferente. Ele é a árvore boa. Nunca me pregou o evangelho, mas muito superior ou acima da pregação, ele mostrou o evangelho. Ele não falou, para mim não, mas mostrou com atitudes. Então ele falou com atitudes? Exatamente. Ele falou com testemunho, com atitudes, com exemplo. E depois eu descobri, com muitas orações. Sim, ele amou muito, intercedeu pela família, em particular por mim e por todos os da família. É um exemplo assim que me deixa pensando. Muitos que pregam o evangelho, que é necessário responsabilidade, e depois tem um testemunho fraco, frágil. Esses não dão um bom exemplo. E ao contrário, muitas pessoas que vejam essa dupla postura até se afastam do evangelho porque entendem, ele prega uma coisa que não vive. Isso tudo é uma grande mentira, é um teatro. Mas há pessoas que pregam e que vivem, aleluias, estes são um exemplo. E há pessoas que nem pregam, mas vivem. Esses também são um grande exemplo. E não somente vivem, como intercedem. Aqui o poder da oração é sobremaneira excelente. O fundamento do Evangelho, o fundamento da vida cristã é a comunhão com Deus. Eu aprendi algo de uma pessoa. Nós não receberemos galardão por termos conseguido vidas que vão povoar o céu. Nós vamos ganhar galardão à medida que estivermos ligados, ouvindo e atentos à vontade do Pai. Enquanto estamos atentos à vontade de Deus e cumprimos a vontade dele, sabendo que o Senhor nos falou, significa que temos comunhão com ele. A comunhão é fundamental. Então, irmãos, minhas irmãs, nos aproximemos mais do Altíssimo, nos aproximemos mais da glória do Deus vivo, para que o mundo fique aqui e somente no céu o Senhor está nos preparando para morarmos. Alguns ainda vão andar neste caminho, mas é o caminho do testemunho. Porém, mesmo aqui na terra, enquanto estamos por aqui, vamos dando testemunho e buscando a comunhão, a ligação íntima com o Pai, e que a glória seja toda para Deus, em nome de Jesus. Amém.